Salve, rapaziada, boa tarde barra noite para vocês da quarta-feira. O Sport, todo mundo já sabe, segue na sua busca incessante e incansável para não ser o pior time da história dos pontos corridos. Ou segue em busca para ser. Fica o ponto de interrogação aí, né? Porque o Sport voltou a ser o pior time da história dos pontos corridos. Tem 10 pontos conquistados em 20 jogos. Restam 18 partidas. Das 18, 2 contra o Flamengo, uma no Maracanã, uma na Arena Pernambuco ou Ilha do Retiro. Tem um jogo contra o Cruzeiro, tem 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Então desses 18 menos 5 já são 13. Cara, tem que fazer ferida contra o Bragantino no Cícero de Souza. Pelo menos empatar. Pega o Fortaleza fora, tem que tentar somar ponto para também rebaixar o Fortaleza. Pega o Ceará, Ilha, tem que ganhar. Pega Mirassol, Ilha, tem que pontuar. Tem que pontuar para a gente sair o mais rápido possível da lanterna histórica do Campeonato Brasileiro. A gente já vai cair para a Série B, beleza, todo mundo já entendeu isso. Mas eu quero somar logo 16 pontos para, pô, que alívio. Saímos da lanterna histórica, né? Porque o Sport ainda segue ali na lanterna histórica do Brasileirão. Detalhe, né? Eu não tô com a vibe do, vamos brigar para não ser lanterna. Cara, o Fortaleza deve cair para a Série B, mas deve ficar na frente do Sport na tabela, porque o confronto entre os dois, né, de Fortaleza e Sport, é no Castelão. E historicamente a gente não ganha lá nunca, é surreal. Já tem mais de 20 anos que a gente não sabe o que é vencer um jogo lá no Castelão. Então assim, a gente deve cair como lanterna, infelizmente. Nada deu certo essa temporada. E aí agora já é projetar a Série B do ano que vem mesmo. Por falar em projetar a Série B, todo mundo já tá vendo aqui a tabela de classificação. A gente já fez alguns vídeos aqui de projeção de permanência, né? Que o 16º ele vai ter que fazer 43 pontos, 44 pela média histórica. O 17º 44 também na média, né? O 16º 43 na verdade, e o 17º 44 pela média histórica. A gente já fez um vídeo de projeção aqui, um compiladão geral. Eu vou deixar o link aqui no card. Mas agora sim, falando um pouco de Série B e a projeção da próxima temporada, a informação publicada pelo perfil Transferência 24 Horas, em primeira mão, é que o Mamelodi Sundowns, sim, Mamelodi Sundowns, clube africano, que jogou agora há pouco o Mundial de Clubes no grupo do Fluminense, inclusive, tá? E acabou sendo eliminado. O Mamelodi Sundowns enviou uma proposta de 1,5 milhão de euros, o que dá ali 9,5 milhões de reais, ao Santa Clara pela contratação de Mateuzinho. O meia de 27 anos está emprestado ao Sport, que receberia 20% da negociação como taxa de vitrine, ou seja, o Sport receberia ali em torno de 2 milhões de reais. Já estou exagerando um pouco os valores, mas seria muito próximo disso. 1 milhão e 800, vai. Apesar da proposta, o Sport quer a permanência de Mateuzinho para a sequência da temporada. Aí você tem que conversar com o Santa Clara, tem que conversar com o Sport, tem que conversar com o jogador, tem a questão salarial. Aí é todo um combo de informações. Não é só o Sport não querer a saída de Mateuzinho. O Sport quer a permanência de Mateuzinho, beleza. Mas Mateuzinho quer ficar? O Santa Clara quer continuar com o Mateuzinho? Quer que ele fique emprestado ao Sport até a metade da temporada que vem? Então assim, não só depende do próprio Sport, depende de vários fatores aí. O Santa Clara e o próprio jogador também, que pode ficar atraído pelos bons salários que ele pode receber lá na equipe sul-africana, tá? Só um contexto rápido aqui do Mamelodi Sundowns. Ele joga o Campeonato Sul-Africano, nesse momento é o 3º colocado. Eu não conheço nenhum time aqui, viu, irmão? Mas só para passar como informação aqui para vocês. Na temporada passada, o Mamelodi Sundowns foi o líder, né? Em 28 jogos, conquistou 24 vitórias, teve apenas um empate e apenas 3 derrotas também. 65 gols marcados e 13 gols sofridos. 52 gols de saldo. Bizarro, né? Eu não sabia dessa informação aqui. E aí, seguinte, rapaziada. Me surpreendeu um pouco essa proposta, porque o Mamelodi estava jogando o Mundial de Clubes tem 1 mês e meio aproximadamente. Mateuzinho é uma peça importante para a Série B do Sport no ano que vem. É para ser um titular incontestável absoluto? Meu Deus, que grande jogador que a gente tem aqui? Não necessariamente. Mas assim, ele pode ser titular de ponta direita, como ele está sendo na Série A, ou de meio atacante, ou até na ponta esquerda também. É um jogador super útil para a próxima Série B. Já é o planejamento de Série B. Ele, Derek Lacerda, a gente pensa muito na Série B do ano que vem. Aí na base do time você pensa ali em Rivera, você pensa na zaga Ramon Menezes, no gol Gabriel Vasconcelos, mas pertence ao Vitória. Então assim, Matheus tem contrato até a metade do ano que vem. Como é que o Sport vai negociar isso para tentar estender o contrato dele até o final do ano que vem? Até a Série B do ano que vem, até o final da Série B. Aí é um debate um pouco mais para depois. Mas eu acho que o Sport tá certo em tentar segurar o jogador. Até porque, não só pensando na Série B do ano que vem,
mas pensando na Série A desse ano mesmo. A gente tende a pontuar mais com o Mateuzinho em campo do que com, sei lá, na ponta direita Lucas Lima, como ele já foi utilizado, ou sei lá, com Léo Pereira na ponta esquerda. Matheus já pode jogar na ponta esquerda também. Matheus é um dos pontas, ou talvez o ponta meia mais útil do Sport nesse momento na temporada. Precisa agregar mais? Sim, precisa, concordo. Precisa ser mais eficiente, concordo com tudo isso. Mas ainda assim é um dos melhores jogadores que a gente tem do meio pra frente. Ele hoje é titular absoluto, incontestável. Então assim, pensando em fazer os 16, 17 pontos, é bom ter Mateuzinho no elenco. E eu não... Se eu fosse o Sport, né, eu tentaria buscar a permanência do atleta para a sequência da temporada até o meio do ano que vem. Enfim, aguardar como é que vai ser o desenrolar aí dessas negociações e da proposta do Mamelodi Sundowns, que é uma proposta interessante, tá? Para a equipe do Santa Clara. Mas se bem que o Santa Clara na prática também não ia pegar todo esse valor cheio, né? Ia pegar aproximadamente ali 7 milhões e meio de reais, né? E o Sport 2 milhões de reais. Já exagerando aqui um pouquinho os valores, tá? Bom, tá aí a informação sobre Mateuzinho. Depois, no futuro, dependendo do desenrolar da negociação, a gente amplia ainda mais o debate, mas o Sport tá certo em buscar a manutenção dele. Régua passada de Mateuzinho, vamos passar para outras informações aqui do Sport. E temos a volta de Rafael Thierry e um garoto da base que pode titular contra o Red Bull Bragantino, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, primeira informação aqui publicada pelo Pedro Maranhão, que o atacante Pablo teve uma virose nos últimos dias e acabou perdendo 5 quilos. Ô, virose boa, hein? 5 quilos, irmão, ele perdeu por causa de uma virose. Nunca vi isso na minha vida. Ele não está participando do treinamento, ele está dando voltas ali ao redor do gramado e é dúvida para o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas na prática, gente, o que é que Pablo agrega? Nada, gente, é o que eu cansei de falar. É um jogador que se lesiona consistentemente, é um jogador que perde muitos gols, é um jogador fraco, é um jogador de Série B. Tipo assim, tu ter Pablo pra tua composição de grupo numa Série B, talvez não ofende tanto não. Agora, pra uma Série A é um absurdo, cansei de falar isso aqui pra vocês. Mas Pablo tava batendo pelada com os amigos de João Gomes. Será que ele pegou a virose lá? Aí fica o grande ponto de interrogação. Fato é dúvida contra o Bragantino. Em contrapartida, Rafael Thierry está de volta depois da lesão que ele sofreu ali na face, né, no jogo contra o Palmeiras, e deve ficar à disposição de Daniel Paulista para enfrentar o Bragantino. Beleza. Outro jogador que deve participar do jogo é o garoto da base Vitor Hugo, de 16 anos, que tem agradado o técnico Daniel Paulista nos treinamentos. Lateral esquerdo, tá? Ele foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras há 2 rodadas, mas acabou não sendo utilizado durante o jogo. E assim, diante de atuações ruins de Kevson, Aderlan, que fez uma péssima partida contra o Vasco, ainda mais por aquele pênalti ridículo que ele cometeu, o garoto da base, Vitor Hugo, passa a ser uma possibilidade na lateral. Cara, a gente já tá virtualmente rebaixado. Ao invés de tentar contratar outro jogador e tal, trazer improvisações, bota Vitor Hugo da base mesmo e vê no que é que vai dar. É um risco? É, sem dúvidas. Por quê? 16 anos, irmão. 16, 17 anos da base. Não é garantia nenhuma que ele vai dar certo. Mas testa um pouquinho ali, testa 45 minutos. Se tiver dando errado, mexe, coloca outro jogador, improvisa peças. Aí tu é Luan Cândido. Luan Cândido, por questões contratuais, como ele pertence ao Bragantino, ele não vai poder jogar contra o Bragantino. Ele chegou aqui de empréstimo do próprio Bragantino. Ele estava no Grêmio, porém, ele estava emprestado ao Grêmio. Aí ele rescinde com o Grêmio e vem para o Sport por empréstimo do próprio Bragantino. Então, por isso que ele não vai poder jogar a partida. Então, testa Vitor Hugo para ver se vai dar certo. Não tô falando que vai dar. Só tô falando para testar. Porque a galera vai interpretar como se eu estivesse falando que ele é a solução e a salvação na lateral esquerda. Não tô falando isso, tá? Então, essa é uma possibilidade de novidade aí na escalação do Sport contra o Braga. Sobre o Bragantino, eu já trouxe aqui um vídeo ontem completo sobre os desfalques do Bragantino pro jogo contra o Sport e os retornos também. Vou deixar aqui o link no card. Já dando spoiler, tá? Júnior Capixaba tá de volta e deve ser titular. Craque de bola na lateral esquerda. Bom, é
É isso basicamente em relação a retornos e ausências no jogo contra o Braga do Sport. No próximo domingo lá no Cícero de Souza. Complementando, o Sport pagou os salários hoje, tá? De todo o elenco. É isso. Tá pago, irmão. Bom, o Sport, só para deixar claro, tá? O Sport não chegou a dever salário, não. É bom deixar bem claro. O Sport simplesmente não antecipou os salários, como já foi antecipado em outros momentos, em outros meses do ano. E nesse mês o Sport não antecipou o salário. Foi isso. E no futebol, você tem até o 10º dia útil, ou pelo menos é assim na média do futebol. Enfim, velho, negócio de futebol é muito mal assombrado em todos os clubes, não é só no Sport, não. Então, meus amigos, esses valores dos salários desse mês foram pagos hoje, integralmente a todos os jogadores. Então, não tem nada de salário atrasado, só não estava sendo antecipado nesse mês, né, em específico. O Lucas Lima até falou hoje, em entrevista à TV Sport, que ele não tinha nem o que se queixar nada em relação ao salário do clube, porque o clube estava arrumando com os compromissos, tá? Bom, é isso, pacote gerado de informações do esporte, tá, rapaziada? Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente!